Olá, eu sou a Kerten Ribeiro e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre as contribuições de Santa Catarina de Gênova para a doutrina do purgatório. Mas afinal, quem foi Santa Catarina de Gênova? Santa Catarina de Gênova foi uma mística santa da Igreja Católica, responsável pelo famoso Tratado sobre o Purgatório. Ela nasceu em 1447 em Gênova, na Itália, e ela é conhecida pela sua forte atuação em favor de pobres e doentes, sobretudo trabalhando como diretora do principal hospital de Gênova. Ela ficou famosa por esse tratado em razão de sua grande contribuição para a doutrina do purgatório. No começo de sua vida, ela até desejou ser freira, mas desistiu em seguida, casando-se com um homem chamado Juliano Adorno, que não era um bom homem. Cheio de vícios, tornou difícil o casamento, além de ser infiel. Ela seguiu o marido por certo tempo, acabando se conformando com aquela vida. Certo dia, ao se confessar, recebeu aquilo que ela chamou de uma chaga ou uma ferida no seu coração, proveniente de uma percepção muito forte de seus pecados e de um imenso amor por Deus, que se traduzia numa chama interior. A tristeza que ela sentiu foi tamanha que ela quase desmaiou e ela nem ao menos conseguiu terminar sua confissão, indo para casa, tendo tomado uma decisão. Chega de pecar. A partir daí, ela passou a fazer penitências e por 25 anos se manteve assim, em orações constantes e recebendo a Eucaristia diariamente. Foi durante esse período que ela teve uma visão de Jesus Cristo crucificado. E a visão era tão aterradora que ela ficou completamente desestabilizada pela dor daquilo que ela estava vendo, que era, na verdade, o sofrimento de Cristo pelos pecados da humanidade, inclusive os pecados dela. É verdade que ela não vai falar muito sobre isso. Tanto é que, por muito tempo, ela não fala sobre essas questões. Por dois motivos, basicamente. Pela humildade dela. A Santa Catarina de Gênova era muito humilde. Não queria nenhuma honra, ela não queria porque ela não se achava digna. Mesmo porque Deus usou, né, aquela situação, né, da vida dela, os sofrimentos dela pelo pecado, para levá-la a sentir um pouco, uma centelha. Ela sentiu em si, graças ao seu pecado. Foi uma forma de instrumentalização divina para que Deus pudesse fazer com que ela pudesse ter um vislumbre de algo absolutamente escatológico, algo completamente fora de sua capacidade como humana. E vendo isso, ela pudesse se contristar, de tal maneira a entender também o purgatório, de forma a escrever o tratado dela, entendeu? Deus usou essas coisas, esses instrumentos. E a segunda razão, porque ela não falava muito dessas visões, era porque ela achava que não conseguia tratar daquele assunto com palavras exatas, precisas, para explicar de uma maneira plena o que ela estava vivenciando, entendeu? Ela chega a dizer isso no seu tratado. Uma centelha disse ao que Deus, por uma graça especial, mostrou à minha alma, mas não posso expressá-lo com minha língua. E esta visão que me deu o Senhor do purgatório nunca mais se apagou de minha mente. Todas essas coisas que digo, às vezes as toco, mas não posso encontrar palavras suficientes para expressar. Alguns podem até dizer, mas Kathleen, Santa Catarina de Gênova, é tão grandiosa assim, que ela é assim uma pessoa tão especial. Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Eu vou suscitar o questionamento, mas todos os santos, não, todos não, mas muitos santos, né? Eu passei a vida como protestante, mas desde que eu entrei na igreja católica, eu tenho lido sobre algumas coisas e muita gente fala sobre isso, né? Alguns santos vão citar muita especulação, né? De como é o estado das almas, uma alma, isso, aquilo. E tem muitos santos que trataram desse tema e falaram sobre certas visões. Por que Santa Catarina é tão especial? E ela é, tipo, alguém vai dizer, ela é só mais uma, né? Olha, ela não é só mais uma. E nem existe isso de só mais uma na igreja, né? Não existe isso. Não existe. Todo mundo é especial. Mas por que eu acredito que Santa Catarina ela teve tanta relevância e peso, né? Ela teve um peso muito grande em modificar a visão ocidental negativa do purgatório. Sabe aquela visão? Aquela visão das velhas fofoqueiras sendo espetadas com garfo pelos demônios que tinham nas igrejas, né? Aí colocavam lá aquelas imagens, todo mundo se assustava. Ah, meu Deus, o purgatório. Então ela mudou isso, ela trouxe assim, uma visão é, mais, mais positiva. Tanto é que a chama, né, do purgatório, ela diz a chama do amor de Deus. Por isso, quando encontra Deus uma alma que se aproxima de sua primeira criação pura e limpa, faz que aquele instinto bem-aventurado se vá descobrindo e crescendo nela tanto e com tal ímpeto e furor pelo fogo do amor.
Ela vem trazer uma visão que modifica muito do imaginário. E ela nem esperava fazer isso, entendeu? Você vê que ela teve uma ferida, uma chaga no coração. E aquilo veio pra ela como uma coisa que ela não esperava. Não foi uma coisa que ela quis. Ela sentiu aquilo e ela investigou. E à medida que ela ia investigando, ela ia sentindo um mover de Deus na direção daquele entendimento. Tanto é que ela foi a primeira a falar de alegria no purgatório. Não creio que haja alegria nem contentamento capaz de comparar-se ao de uma alma no purgatório, a não ser o dos santos no paraíso. E este contentamento cresce a cada dia pela influência de Deus nessas almas, a qual vai crescendo conforme vai consumindo aquilo que o impedia. É óbvio que Santa Catarina não desconsiderava a pena, tanto é que ela vai dizer que as duas operações que ocorrem no purgatório são uma de pena e a outra de contentamento ou alegria. Esta vai crescendo e aquela diminuindo à medida que a alma se aproxima de Deus. Só que o que é novo no trabalho dela é esse contentamento a qual ela dá ênfase, coisa muito diferente do que fizeram muitos santos no passado, que davam ênfase à dor e à pena no purgatório, e não ao contentamento. Santa Catarina trata o purgatório como uma jornada da alma em direção ao seu Criador, Deus. O Papa Bento XVI, ele chega a citar essa originalidade dela. Ele vai tratar isso como o ponto primordial. O primeiro traço original diz respeito ao lugar da purificação das almas. No seu tempo, ele era representado principalmente com recurso a imagens ligadas ao espaço. Em Catarina, ao contrário, o purgatório não é apresentado como um elemento da paisagem das vísceras da terra. É um fogo não exterior, mas interior. Este é o purgatório, um fogo interior. Você pode ler um monte de gente falando sobre várias coisas assim, nesse sentido, mas muito do que você vai ler é pós Santa Catarina de Gênova. Muito bebeu do trabalho dela e dessa visão que acabou influenciando as pessoas que foram falando do purgatório depois disso. As possíveis influências que Santa Catarina teve. Mas o próprio Gregório de Nissa, ele vai tratar o céu e o inferno como realidades que apenas existem a partir da perspectiva da criatura e não do Criador. Porque é a criatura em resposta a Deus que é santo. Estar diante da presença de Deus pode ser um inferno para alguém ou o céu, dependendo do estado da criatura, que se ela morreu em um estado infernal, aquilo é terrível. Estar diante de um Deus santo. Será que é um fogo que queima diante dela, né? Mas se ela está num estado em que ela não levou, né, para a alma dela aquelas coisas, aquelas terríveis mazelas e máculas, né? Se ela buscou em vida sanar a partir da confissão, confessando, aprendendo, sendo moldada pela graça, né? Aceitando os sofrimentos da vida de modo a aprender a crescer em Deus. Aí ela vai estar diante de Deus, aquilo não vai ser algo, né, algo terrível. Então São Gregório de Nissa já falou sobre alguma coisa assim, só que a originalidade de Santa Catarina de Gênova, como disse o Papa Bento XVI, está nessa questão do fogo interior, que traça um paralelo com o que Salomão falou. Salomão fala da alma como uma vela, né? Uma vela. A Bíblia mostra isso. Só que essa vela, ela é pequena, é uma fagulha. Ela anseia pela eternidade, para que ela se reúna à chama plena, que é Deus, entende? Então ela vai trazer isso, essa questão do fogo interior, e isso é inovador. Então essa perspectiva dela, né? Ela apresenta um purgatório que surge com respeito à não resposta dada às ações da graça divina. Entendeu? E a isso se soma a necessidade da própria criatura do ser de Deus, de unir-se a ele. E nisso está a originalidade dela. Não somente na questão do lugar, como eu disse, São Gregório de Nissa já tratou, né, de falar dessas realidades, os novíssimos, né, essas realidades eternas, não como lugar, né, não como lugar, como se tornou muito comum na Idade Média. Não que o lugar, tratar como lugar, não seja útil. É útil em questões de metáfora, de ensino, né, para tornar didático, mas não é exatamente esse o ponto. Ela não trata como o purgatório como um fogo em algum lugar debaixo da terra. Ela trata o purgatório como um fogo interior, que está dentro do ser do homem, que começa ali, aquela chaga no coração. E aí ela vai e diz que as almas anseiam por isso. Inclusive o C.S. Lewis até... C.S. Lewis, um autor protestante, ele diz a mesma coisa que Santa Catarina. Vai dizer que a própria alma, ela olha para o Criador e ela deseja o purgatório. Isso ele disse, né, muito posteriormente a Santa Catarina. A ideia, ele fala que ele mesmo viu em Nilma, no sonho de Gerôncio, e o Nilma bebeu de Santa Catarina. Então, você está vendo, né,
a influência dela indo, sabe, à frente, dando mais e mais, né, umas compreensões mais abrangentes, né. O C.S. Lewis vai dizer aqui como se ele diz: "A nossa alma exige o purgatório, não é? Não nos partiria o coração se Deus nos dissesse: é verdade, meu filho, que seu hálito fede e que seus trapos escorrem lama e lodo. Mas somos caridosos aqui, ninguém censurará você por essas coisas, nem se afastará de você. Venha e participe da alegria." Não deveríamos responder: submeto-me, Senhor. Mas, se não houver objeção, eu prefiro ser limpo primeiro. Isso pode doer, você sabe. Ele responde, né? Aí ele diz: mesmo assim, Senhor. Cartas para Malcolm, né? O C.S. Lewis vai falar sobre isso. Ele vai dizer: olha, a alma anseia por isso. E antes dele dizer isso, Santa Catarina já disse. Ela vai falar sobre isso. Então, segundo Santa Catarina, essas almas, elas mesmas se lançam, né? Como na analogia do Lewis, né? Em que você é chamado para entrar numa casa tão limpa e você está imundo, está com hálito fedendo. Aí você não vai entrar cheio de lama, você tira o sapato, você pede para tomar um banho, né? Você tenta se limpar o máximo possível. Então, o Lewis também bebeu de Santa Catarina. Ele mesmo vai dizer que teve por influência o Newman, que bebeu de Santa Catarina. E Santa Catarina vai falar sobre isso. A alma anseia, ela mesma se lança, ela deseja ser transformada, redimida, como o C.S. Lewis vai dizer. Nossa alma pede para um purgatório. Tem, inclusive, aquela passagem, né? Eu sei que trata dos condenados. Mas, ainda assim, ela tem um princípio que é o fundamento desse ponto, que é a questão da santidade divina. Que é aquela passagem que Jesus surge, né? E aí as pessoas começam a gritar desesperadas. E pedem aos montes que se precipitem sobre elas, para que nós possamos, eles dizem, né? Para que nós possamos nos esconder da ira do Cordeiro. Como a gente viu aqui, a Santa Catarina vai dizer que é o amor divino, a santidade divina, que não é compatível com o pecado. E a criatura mesmo, ela sabe disso. Ela sente em si mesma essa necessidade. Nos condenados, isso tem um efeito aterrador. É o desespero. É o desespero completo. Mas para os justos, né, os justos que estão em Cristo, ainda que eles possam, eventualmente, ficarem detidos por certo momento, ainda assim é esperança. Não é desespero. Porque a diferença, mesmo aqui na Terra, entre um sofrimento com esperança, que é o sofrimento segundo Deus, lá de Hebreus, que é aquele que é a disciplina corretiva, e um sofrimento desesperador, que não tem nenhum fruto. É tipo uma mulher grávida, ela está sofrendo para dar à luz. Mas há outro sofrimento que não é para dar à luz, não é para a vida. É o sofrimento desesperador. Agora tem outro ponto, né? Outro ponto da obra de Santa Catarina de Gênova, que ela trata, por exemplo, da questão da alma. Isso é uma coisinha que vai gerar um pouquinho de... alguns vão concordar, outros não. Por exemplo, ela vai dizer que a alma, ela não pode nem pecar mais, nem ter mais pena, nem merecer mais. Ela, portanto, ela não tem certa consciência de estar em pena. Aí nisso você vai contrastar com um monte de gente. Santa Catarina acreditava assim. Ela achava que a alma não estava, ela não tinha consciência. Olha, aquela alma vai sair antes de mim. Ou então, olha, isso aqui. Ela apenas pensava em Deus. Ela apenas sente o desejo de que Deus flua mais nela e termine o processo. É o que ela deseja. Ela anseia por isso. E ela se alegra nisso, ela tem esperança nisso. É importante destacar que Santa Catarina não ensinava uma espécie de inconsciência das almas ou sono da alma. Tanto é que a gente falou aqui de alegria, né? Que elas sentem um contentamento de estarem na caridade divina. Mas sim de um crescimento em desafeição. As almas, elas, segundo Santa Catarina, elas vão crescendo em desapego. Não podem ver sequer essas almas do purgatório que estão sofrendo por seus pecados. E não podem ter em sua mente essa representação deles, porque com isto lhe sucederia uma imperfeição ativa, presente, que não pode dar-se neste lugar, porque nele não pode atuar o pecado. Estas almas não veem o motivo de estar no purgatório mais do que uma só vez, que é ao sair ou deixar a vida. Em outra parte ela diz: pois tudo isto, como já foi dito, a alma o compreende no último momento, em um só instante, ao deixar esta vida. No momento em que a pessoa entra no purgatório, Santa Catarina vai dizer, ela sabe por que ela está lá, ela vê tudo, ela vê o que ela fez, no momento que a alma sai do corpo, pronto, ela é lançada lá, ela sabe por que ela está indo para lá.
Mas à medida que o processo de santificação, purificação, não sei, à medida que ela vai passar por aquele processo em que ela vai ter, né, mais e mais a vida divina, purificando-a, né, ela não pensa mais nisso. Ela meio que ela olha para Deus só. Entende? Isso vai contrastar com alguns, né? Veja bem, ela disse que eles têm consciência do seu pecado no momento em que elas são lançadas lá. Em que ela deixa o corpo, pronto. Ela está diante do juízo de Deus, ela é consciente. Por quê? Porque ela está lá. Mas aí depois ela, à medida que ela vai fluindo em Deus, em Deus que eu digo, no amor de Deus, que é o que a Santa Catarina dizia que era as chamas do purgatório, ela vai ascendendo e ela não pensa mais, não considera essas questões. Isso vai contrastar com alguns que dizem que as almas do purgatório, elas intercedem, né? Falei com alguns amigos recentemente sobre isso numa live, a live da Fraternidade Nenhuma, que tá aqui no YouTube, e houve nesse questionamento. Eu disse minha opinião, eu disse que eu não acreditava muito que as almas do purgatório intercedem, mas aparentemente muita gente acredita, muitos teólogos, inclusive o Papa João Paulo II. Eu estou aberta, tipo, a pessoa pode me falar e eu acredito na possibilidade, é óbvio. Tanto é que se a alma do rico intercedeu, Cristo, né, quando ele fala, ele cita essa questão de ele pedindo pelos irmãos, né? Então é óbvio que eu acredito que é possível. O que eu não acredito é que eu não sei se tem efeito, pronto. Eu não acredito, mas estou aberta a mudar de opinião. Não entendo como uma situação impossível, né, caso haja uma permissão divina. Agora, Santa Catarina de Gênova, ela dá muita ênfase à situação da alma de abandonar-se em Deus. Tanto é que as almas, elas ficam em um estado olhando para Deus, sempre, constantemente, tendo foco em Deus e no processo que elas desejam que se complete e que se aperfeiçoe nelas, né? E aí elas se unam a Deus, né? Esse vídeo foi uma pequena homenagem. Eu espero que vocês tenham apreciado e que tenham se sentido edificados com o exemplo de Santa Catarina. Obrigada por assistir até o final. E se você gostou, peço que se inscreva no meu canal para mais conteúdo como este.